Irmãos, é um privilégio poder falar acerca da palavra de Deus. Para quem iremos? Esse é o tema dessa reflexão de hoje. Nós vamos sair um pouquinho de Isaías e vamos entrar aí no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros três evangelhos. É um evangelho especial, onde o apóstolo João, ele mostra, ou ele prova, ou ele, através do próprio Espírito de Deus, mostra que Jesus é Deus. Amém por isso. Jesus é Deus. E nós temos esse privilégio de reconhecer através das Escrituras, revelada a nós, que Jesus é o nosso Deus. Irmãos, sempre que nós vamos a algum lugar, vamos ao encontro de alguém ou ao encontro de algo. Todos nós somos assim, desde que nascemos. A primeira coisa que a gente faz é ir ao encontro da nossa mãe, né? A necessidade é tão grande que a gente vai ao encontro da mãe. E a partir daí nós vamos sempre procurar alguém ou algum lugar onde estejamos bem confortáveis, onde nós de alguma forma encontremos algo que nos faça feliz, né? Então a gente procura aí este alguém. Nessa passagem lá em João capítulo 6, dos versos 59 até o 71, o Senhor Jesus vai nos mostrar um diálogo interessante para a gente refletir essa noite, tá? A ação nessa sessão, retratando um diálogo entre Jesus e alguns judeus galileus, acontece na festa de Páscoa, um ano antes da Páscoa na qual ele morreu. E esse é o último ministério galileu público de Jesus registrado no quarto evangelho. Então a importância dele é muito grande e a gente pode refletir naquilo que o Senhor tem a nos ensinar esta noite. Vamos ler estes versículos aqui, a partir do versículo 59 do capítulo 6 de João. Diz assim a palavra do nosso Deus: Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Quem será, pois, ou o que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és
o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te suplicamos que o Senhor esteja nos preparando para ouvir a tua mensagem. Usa teu servo, lhe dê sabedoria, para que fale palavras que somente o Senhor autorize a falar. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra e guardá-las em nossos corações. E além disso, acima de tudo, além de entendermos através das nossas mentes, discernir através do teu Santo Espírito em nós, e nós possamos também aplicá-las em nossa vida. Ó Deus, nos dê discernimento. É isso que nós te pedimos esta noite, para a amada igreja que está aqui reunida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Jesus está aí em um discurso, e a primeira coisa que a gente entende aí, o que podemos colocar como primeira coisa que vamos observar, ou você junto com cada um, conosco, os reunidos aqui neste lugar, é que você avaliará um discurso. O que é avaliar um discurso? É você ouvir uma preleção, alguém falando, e você começa a anotar, a ver o que ele está falando, confundir, assim como os bereanos faziam, para ver se realmente é de Deus. Então todos nós deveríamos fazer isso, como a igreja de Bereia. Todos nós deveríamos estar atentos ao discurso, porque todos os discursos que nós ouvimos têm um fundo de verdade, tem um fundo de mentira, mas a palavra de Deus, ela é verdade e é vida, e precisamos observá-la para ver se realmente tem a ver com aquilo que nós aprendemos, tá? Quando a gente vem para a escola dominical, a gente aprende sobre a palavra. Quando a gente ouve um discurso ou uma preleção à noite, nós já entendemos mais ou menos o que é, para a gente refletir e avaliar. Então você avaliará um discurso. Versículo 59, o apóstolo João, ele finaliza um parágrafo, e eu começo com 59 para a gente entender melhor o que vem adiante. Capítulo 6 de João, versículo 59, você vai avaliar, a partir daí você vai avaliar um discurso. Estas coisas disse Jesus. Quem disse o discurso? Jesus. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos entender que ele ensinava na sinagoga, e há evidência de que alguns serviços na sinagoga permitiam esses diálogos. Era um costume prático. E Jesus era autorizado a ir às sinagogas e ele fazer esse tipo de discurso. Esse discurso aconteceu em Cafarnaum. Vamos entender que Cafarnaum era a atual residência da família de Jesus. A atual residência da família de Jesus. Nós lemos até na passagem aqui em Mateus, quando ele se mudou para Cafarnaum. Então a gente vê aí Jesus mudando de ambiente, mudando de cidade, para poder transmitir a mensagem que ia mudar o mundo, que ia transformar o mundo, que ia dar um alento direto à humanidade, que ia responder a todo o anseio do homem. Vamos entender aqui, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, nós sabemos que era uma multidão de pessoas
sempre acompanhando Jesus, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras do discurso de Jesus, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, versículo 61, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Ele faz uma pergunta. Aqui os discípulos, aqui a palavra discípulos, devem ser distinguidos dos 12, tá? Os 12 eram discípulos, mas aqui há uma distinção, na explicação mais simples. Um discípulo é alguém que está, naquele momento, seguindo Jesus. Então, simplesmente, alguém seguia Jesus, ele já passava a ser um discípulo, vamos dizer assim, para você entender. Todas as pessoas que começavam a seguir Jesus eram discípulos. Então, mas o que é discípulo? É alguém que o quê? É alguém que está naquele momento seguindo Jesus, ou literalmente que se ajunta ao grupo que o seguia de um lugar para outro, ou metaforicamente considerando-o como um mestre autorizado. Então tinham vários pensamentos. Alguns queriam simplesmente segui-lo porque não o conhecia direito. Alguns já estavam seguindo de um lugar para outro, mudando de lugares. Ele sempre ia para Galileia, ele ia para Judeia. E aí, metaforicamente, alguém já dizia assim: este é um mestre autorizado, é um rabino, e eu quero segui-lo. Então, esse discípulo não é necessariamente um cristão já, certo? Um cristão seria alguém que confiou de forma salvífica em Jesus e jurou fidelidade a Ele. Um cristão é aquele que confiou de forma salvífica em Jesus e jurou fidelidade a Ele. Você é um cristão? Então você confiou de forma salvífica. Jesus é o meu Salvador e jurou fidelidade a Ele. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor e eu faço o que Ele manda. Um cristão também é alguém que foi dado pelo Pai ao Filho. O Pai o entregou diretamente. O próprio Pai, o Pai celestial, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pegou você e entregou a Cristo diretamente, tá? Então você é um cristão entregue pelo Pai ao Filho. Alguém que foi atraído pelo Pai e nasceu de novo pelo Espírito. Você foi atraído como um imã e você nasceu novamente. Você é uma nova criatura. Você não é a mesma pessoa que você era. Mudou totalmente. Você é uma nova criatura. Observe que não só os judeus que eram discípulos de Jesus, mas muitos dos seus discípulos estavam achando difícil de aceitar o ensino de Jesus. Não era difícil de entender, era difícil de aceitar. Está entendendo? Olha só. Não é difícil você entender o discurso de Jesus. O que é difícil é você aceitar os parâmetros. O que Jesus diz acerca da sua vida cristã? O que ele diz da sua liberdade? O que ele diz de quem você deve ser agora? Como você deve agir? Como você deve se comportar? Quais são os parâmetros? Eu posso ir até aqui, daqui para lá eu não posso, eu tenho um limite na minha vida. Então, parece que às vezes olhamos para os ensinamentos de Jesus e achamos que é difícil. Não, não é difícil de entender, é difícil de aceitar. Os discípulos aqui não permanecem em sua palavra
Eles acham que o seu ensino, o seu discurso, o logos, que é a palavra, o verbo, lá em João capítulo 1, versículo 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra, o logos, é duro, e se perguntam, quem pode suportá-lo? Quem pode suportá-lo? O adjetivo traduzido por dura, aí na NVI, tem uma palavra que é dura, é essa palavra, não significa palavra dura de entender, mas rude, ofensiva, porque quando Jesus fala, quando ele discursa, ele fala diretamente para nós e dá um impacto contrário daquilo que nós fazemos. A nossa vida é uma vida, muitas vezes, de andar ao contrário daquilo que Deus quer. Então, esse impacto parece ser duro, porque nos ofende. A nossa transformação começa aí, quando nós vemos essa palavra dura. O que foi que ofendeu a sensibilidade deles? Preste atenção, ofenderam-se com a sua declaração de haver descido do céu. Eu desci do céu, Jesus disse. Eu sou o Senhor. Eu sou o Salvador. Eu sou o Filho de Deus. Portanto, eu desci do céu. Também, o que ofendeu a sensibilidade deles foi a ideia de que deveria comer de sua carne e beber do seu sangue, a fim de ser salvo. Então veja bem, o entendimento era muito literal. Quando Jesus diz, olha, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E eles não entenderam isso. Eles acharam que isso era literal. O versículo 61 diz, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, eles ficaram escandalizados com o que ele ensinou. Os breves comentários de Jesus faz agora tratarem de todos esses pontos. Provavelmente sua consciência da murmuração dos seus discípulos vem do conhecimento sobrenatural que Jesus tinha. Por exemplo, quando ele estava ali com Natanael, lá na figueira, ele disse assim, eu te conheço, Natanael, você é um verdadeiro israelita. Então, Jesus, apesar de ser um homem perfeito, andando na limitação do seu poder, ele tinha algumas noções que ele recebia do próprio Deus, através do Espírito de Deus, para saber algumas coisas. Então ele sentia, ele sabia, ele dizia algumas coisas que era sobrenatural. Então você já avaliou, agora você verá algo extraordinário. Você já avaliou o discurso, agora você vai ver algo extraordinário. Versículo 62 diz assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então Jesus está falando para os seus discípulos que estão querendo ir embora. Ele diz assim: se você escandaliza com isso que eu estou dizendo, imagina quando eu voltar para o lugar de onde eu vim. Jesus tinha anteriormente falado da sua descida do céu, lá no versículo 38, ele fala sobre isso. Agora ele pergunta, qual será a reação deles, se o virem subir para onde estava antes? No grego, na palavra original aqui do Novo Testamento, preserva a condição, mas não a conclusão. Assim, é possível entender o argumento em uma de duas formas. Primeiro, a ascensão de Jesus, a subida de Jesus, tornará a ofensa ainda maior. Ou, a ascensão de Jesus, a subida de Jesus, reduzirá ou removerá a ofensa. Então, depende de quem vê. Depende de quem enxerga algo extraordinário. Então, aqui João faz uma ligação entre levantar na cruz
e a ascensão após a sua ressurreição. Todos os dois é levantado, tá? A ascensão na cruz e a ascensão da ressurreição, tá? Então João está fazendo esse paralelo. João aqui ele está dizendo ele está dizendo o que aconteceu no diálogo de Jesus, justamente nessa questão. Se os discípulos acham ofensivas as declarações, a autoridade e até a linguagem de Jesus, o que pensarão quando virem Jesus na cruz? Sua forma de subir para o lugar onde estava antes. Veja bem, para Jesus voltar ao lugar onde estava antes, ele teve que subir na cruz. A primeira ascensão de Jesus foi na cruz. E aí ele está dizendo: olha, se você acha que vocês não estão entendendo o que eu estou tentando dizer, imagina quando eu estiver na cruz, porque da cruz eu vou ser ressurreto depois. Então os discípulos estavam confusos em relação a isso, e esse é o escândalo supremo para eles, porque ver Jesus na cruz era algo horrendo, era algo de uma forma negativa. E aí, por mais ofensa que a expressão linguística que Jesus disse, comer a carne, beber o sangue, possa ser, ainda mais ofensiva é a crucificação de um alegado Messias. Porque Jesus diz: eu sou o Messias. Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus. Então, se você não quer ouvir o que eu tenho a dizer, o meu discurso, se vocês estão escandalizados com o que eu disse, que você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue e me seguir para ser salvo, imagina quando eu estiver crucificado na cruz. O que vocês vão dizer? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos dizer que você era judeu, e aí na crucificação você olha para Jesus e diz assim: que repugnante esse homem, um blasfemo, um homem que se diz ser filho de Deus. E você que não tem nada a ver com o judeu, você é gentil, você passa e diz assim: que loucura! Um homem que se achava o melhor de todos, um homem que se achava um mestre, agora está aí crucificado, no meio de dois ladrões. O momento em que o servo do Senhor é desprezado e rejeitado pelos homens, e em que é transpassado, o momento em que Jesus é rejeitado pelos homens, é desprezado, é transpassado por nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades, lá em Isaías capítulo 53, versículo de 3 a 5, é o próprio portal para o tempo quando será engrandecido e elevado e muitíssimo exaltado. Isaías 52, 13, o que fala antes. Isso não só afirma a pré-existência de Jesus, mas o coloca em uma classe bastante diferente dos heróis religiosos judaicos antecedentes a ele. Jesus foi aquele que foi predito pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo, e estava se preparando para cumprir aquilo que foi predito dele. Olha o versículo 63. O Espírito é o que revivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O discurso de Jesus era um discurso direto, mostrando que o que ele estava falando era aquilo que era mais necessário para a humanidade, era o que era mais necessário para você e para mim.
Não é como se a carne não significasse nada, porque nós sabemos que, afinal de contas, a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós com a sua graça e bondade. Então Jesus se fez carne para ser oferecido como sacrifício. Então a carne aqui talvez não seja o que a gente acha que significa, nesse sentido. Mas o que João quer falar, ou o que o Senhor Jesus quer falar a respeito disso? Assim aqui, o Espírito da vida, estritamente falando, o Espírito não vem sobre os discípulos, senão após a aceição de Jesus. Capítulo 7, a partir do versículo 37 a 39. Mas o próprio Jesus já é o portador do Espírito, aquele a quem Deus dá o Espírito sem limite e que, portanto, fala as palavras de Deus. Mas se a carne não dá vida, o que a dá? O que ela dá? Jesus explicou que a sua linguagem era figurativa e espiritual, não literal nessa passagem. Não existe salvação na carne. Na verdade, o Novo Testamento não apresenta uma imagem positiva da carne, como disse Paulo: na minha carne não habita bem algum, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 7, versículo 18. Então é por isso que Jesus pode dizer agora: as palavras que eu lhes disse são Espírito, isto é, são o produto do Espírito que dá vida. As palavras que eu lhe disse são vida, isto é, as palavras de Jesus, corretamente entendidas e absorvidas, porque só entender não adianta. Eu não ouço o discurso de Jesus e somente eu entendo. Não, além de entender, eu tenho que absorver o discurso dele. Absorvendo o discurso dele, gera vida. Eu só tenho vida quando eu entendo o que Jesus fez por mim. Eu só tenho vida quando eu absorvo aquilo que ele me disse. Você e eu só temos vida na igreja, no corpo de Cristo, quando nós entendermos e aplicarmos em nossa vida. Não adianta você ouvir de Jesus dia após dia e não agir na sua vida. Jesus está falando para os seus discípulos, ele está falando também para os 12, ele está falando para nós. De que maneira comemos a sua carne e bebemos do seu sangue? Pela palavra. Comer e beber, comer a carne e beber o sangue é ler e meditar a palavra. Veja bem, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida, versículo 63. É difícil não ver na última oração uma alusão que o apóstolo João faz em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16, em que o profeta se dirige a Deus dizendo: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo. Quando eu encontrei a palavra, eu as comi. Ela é a minha alegria e meu júbilo. Sabe aquilo que você busca mais, que é a alegria, a busca da felicidade, a busca do regozijo, a busca de descansar nos braços do Senhor, a busca de você chegar em Cristo e dizer assim: olha, o meu fardo é pesado, eu quero trocar pelo seu fardo que é leve. É a palavra.
é o Logos, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu só posso chegar a Jesus através da palavra. Eu só posso crescer no conhecimento e regozijar diante da presença de Deus nas circunstâncias mais difíceis da minha vida, até numa crucificação, se eu meditar na palavra. E aí, em suma, a avaliação de Jeremias das palavras de Deus é a mesma que a avaliação de Jesus de suas próprias palavras. Os seres humanos vivem de cada palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Você vai sair de cada palavra, você vai viver de cada palavra que sai da boca de Deus, porque Jesus disse isso a Satanás. Como Satanás queria fazer com que ele se resolvesse o problema de fome. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E onde está a palavra que sai da boca de Deus? Revelada a nós nas Escrituras. 66 livros. Prontamente, bem organizados, pelo poder de Deus, para chegar até você e até a mim, para a gente refletir em algo que é tão maravilhoso, para a gente entender quem é Deus na nossa vida. Aqui há uma forte insistência na prioridade da vida espiritual, ênfase implacável na autoridade e superioridade de Jesus sobre Moisés, e acima de tudo, a promessa da vida eterna engendrada pelo Espírito e pela palavra, consequência da ascensão de Jesus, por meio mais ofensivo que a metáfora mais dura. Depois que você fez a sua avaliação do discurso de Jesus, depois de você ter visto algo extraordinário, você já pensou algo extraordinário, você ali no meio das 500 pessoas, olhando Jesus subindo ao céu, você não participou desse momento tão glorioso, da glória de Deus, mostrando Jesus que Ele é Deus. Mas é interessante que da mesma forma que aqueles viram Jesus subindo, da mesma forma você e eu o veremos descer para a glória de Deus, quando Ele reinar neste mundo durante o milênio. Que bênção, que maravilha! Você já viu coisa extraordinária na sua vida? Quando você entendeu a palavra e você entregou sua vida a Cristo? Isto é mais do que extraordinário. Isso é sobrenatural. Jamais você poderia entender a palavra de Deus para a sua salvação se você não tivesse feito isso porque Deus o fez no seu coração primeiro. Então, depois da sua avaliação do discurso, de ter visto algo extraordinário, agora você ficará em um dos grupos. Eu preciso ter escolhas. Na minha vida eu faço escolhas. Eu escolho andar num grupo ou no outro grupo. Eu tenho dois grupos, então eu tenho que saber qual grupo que eu vou andar. Eu tenho dois caminhos, eu preciso saber qual o caminho que eu vou andar. Eu tenho duas portas. Uma é larga e espaçosa, a outra é estreita e apertada o caminho. Qual que eu vou escolher? Então você tem que escolher. Você tem livre escolha. Agora, eu vou de manhã para a escola dominical ou eu não vou? E se eu não for, qual o problema? Eu vou para o culto de adoração ou não vou? E qual o problema? Se eu não for? Você tem que avaliar. Você tem que avaliar qual grupo você está.
Versículo 64. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Embora a revelação e as promessas sejam grandes, alguns não creram. É interessante, olha, como é que a gente pode entender isso? Alguém está pregando, mas existe uma solução para o homem. Ele mostra a solução de uma forma bem clara. Mas, infelizmente, ou felizmente, porque é plano de Deus, alguns não querem nem saber. E alguns entendem e dizem, olha, esse é o caminho. O privilégio que você tem é um privilégio que você não consegue avaliar. Porque se você conseguisse avaliar, você faria como Shema, do Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí, se eles não combinam a mensagem com a fé, ele não tem nenhum valor para eles. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: a mensagem, eu estou dizendo, a mensagem não tem nenhum valor para eles. Olha o que o autor de Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós precisamos ter fé. E o que é fé? Parece que nós não exercemos a nossa fé. Quando você ora por fé, Deus vai lhe dar condições para você ter fé. E se você não ora por fé, talvez Deus te ajude a entender a fé. Sabe quando é que nós temos mais fé? Quando nós estamos enfermos. Quando você está saudável, condições financeiras lá em cima, você não precisa ter fé. Mas quando você está enfermo, quando você está com problemas financeiros, você começa a ter fé, você busca essa fé, você ora, você pede oração, você se ajoelha, você suplica a Deus. Tem fé? Mas nós devemos ter fé sempre, em todo o tempo. Nós temos que aproveitar a fé. O padrão de descrença não foi uma surpresa para Jesus. Jesus sabia. Ele sabia desde o princípio. O apóstolo João, ele coloca desde o princípio. João quer dizer ou o princípio do ministério de Jesus, ou talvez lá em 1:1, né? João 1:1, quando ele fala: o princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, certo? No sentido absoluto, o princípio. Ou ele não só queria, não só quem não cria, mas também o próprio traidor supremo, exemplo da incredulidade. Então ele sabia desde o princípio quem não cria. Desde o princípio, ou lá no começo do ministério dele, ou no começo de toda a criação. É o que o apóstolo João quer falar aqui. E ele não só, ele sabia do próprio traidor, supremo exemplo da incredulidade. Por que o supremo exemplo da incredulidade? Porque às vezes parece que nós agimos como Judas. Tudo está lindo, perfeito. Jesus nos mostra o seu poder. Os milagres estão em nossa volta. Nós vemos os milagres acontecendo todos os dias em nossa vida.
Viver, acordar todo dia pela manhã é um milagre. Ver alguém escapar de algo tão difícil é um milagre. Ver alguém se recuperando de uma doença difícil é um milagre. Então, todo tempo eu estou olhando e vendo o poder de Deus agindo em nossas vidas. No entanto, eu como cristão, não quero nem saber, eu tenho outras prioridades. Eu olho para as outras coisas. Eu não olho para o poder de Deus e agradeço quando eu acordo pela manhã e respiro. Eu não olho para o poder de Deus e agradeço por ter duas pernas para andar, dois olhos para ver. E alguém que tem um olho agradece às vezes. Alguém que não tem nenhuma visão agradece às vezes. Alguém que tem só um rim agradece às vezes. Alguém que tem só uma perna agradece às vezes. Mas nós, então às vezes, nós estamos agindo como Judas, um exemplo supremo de incredulidade. E aí, as palavras finais dos versículos antecipam os versículos 70 e 71, que fala especificamente sobre o traidor. Jesus estava indo em direção à sua tarefa, apontada por Deus, com seus olhos bem abertos. Tudo o que acontecia em volta de Jesus, ele sabia. Ele olhava para nós e via o nosso coração. Ele sabia o nome de cada um de nós. Ele sabia quem realmente confia nele. Ele sabe. Eu digo sabia porque Deus sendo atemporal, para ele não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Eu falei hoje pela manhã da escola dominical que estamos já assentados nas regiões celestiais do Cristo, que nós já fomos ressuscitados. E tudo isso a palavra de Deus diz no passado, para refletir aquilo que vai acontecer ainda, mas com a certeza absoluta de que vai acontecer. A questão é, se eu sou cristão e vejo as palavras de Deus, as promessas do Senhor, e eu não confio nelas, quem eu sou? Cristão? Ou estou me enganando a mim próprio, a si próprio? Estou se enganando a si próprio. E aí, depois da sua avaliação, depois da avaliação do discurso de Jesus, depois de você ter visto algo extraordinário, depois de sua decisão em ficar em um dos grupos, agora você poderá ser direcionado para o Salvador. Olha o que diz o versículo 65, e prosseguia: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aqui a gente vê o que a gente está estudando pela manhã, sobre a questão da eleição. A gente só vai até Jesus, se o Pai conceder. É claro aqui, não tem como você arredar o pé disso, não tem como você desviar a sua atenção e tentar interpretar de outra forma. Você foi até Cristo porque Deus te levou. Você já pensou nisso? No meio de uma multidão de pessoas, Ele te escolhe e te leva até Jesus e entrega a Ele. E você entende a palavra e você diz assim: agora sim, agora eu tenho um rumo, agora eu tenho um objetivo, agora eu tenho uma prioridade, agora a minha vida vai ficar diferente. Eu tenho que reorganizar toda a minha vida, ver o que estava tudo errado e consertar aos poucos, dia após dia. Agora que eu dei o primeiro passo, agora a minha responsabilidade é grande, porque o custo de ser discípulo de Cristo é altíssimo. O custo de ser discípulo de Cristo não é brincadeira. Eu não posso brincar de ser cristão, porque eu vou com a multidão se eu fizer isso. A multidão está indo e eu estou seguindo-a. Sabe por quê? Porque se todo mundo está indo para o mesmo caminho, eu também vou, porque eu acho que é certo. De jeito nenhum. Uma multidão enorme está
E às vezes a gente está sendo levado por ela e nem percebemos, e achamos que estamos servindo a Deus com toda a nossa força e entendimento. Esse era o problema dessa multidão. Por isso, ou por causa disto, refere-se ao fenômeno da descrença. Isto é, Jesus sabia antecipadamente que ele seria rejeitado por muitos, e sabendo disso, ele explicou anteriormente a necessidade da iniciativa divina que atrai aquele que o Pai dá ao Filho e os capacita a crer. Não importa quantos homens, mulheres, sejam ordenados a crer e devam prestar contas de sua incredulidade. A genuína vinda à fé nunca é, no fim, uma questão de decisão humana autônoma. Jamais. A gente sabe disso. Quantas vezes você já falou para o seu ente querido: aceita Cristo como Senhor e Salvador, é o único caminho. Quantas vezes você falou para o seu amigo: aceita Cristo como Senhor e Salvador, ou entenda isso? E ele diz: não quero saber. Parece que ele está decidindo. Ele já decidiu nesse sentido. Porque o homem, ele pende só para o mal, e ele não entende as coisas espirituais, se Deus não o pegar, tocá-lo e dar entendimento, para que ele diga: eu quero. Os versículos restantes do capítulo mostram que isso é verdade, mesmo em relação aos 12. Versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Sem dúvida, esses muitos discípulos são aqueles que acharam intolerável o seu discurso anterior, no versículo 60. As declarações para entender o gosto deles. O que eles queriam, ele não lhes daria. O que ele ofereceu, eles não aceitariam. Esses galileus, portanto, se juntaram aos antigos seguidores de Jerusalém, que foram reprovados no teste da fidelidade incondicional e perseverança fundada na fé promovida pela graça. Olha o versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, agora ele direciona especificamente aos 12, aquele que ele escolheu um a um, aquele que disse: siga-me, ele disse: eu te sigo, Senhor. Aquele que disse: siga-me, ele disse: ele deixou todas as suas coisas e o seguiram. Aqueles que tiveram como se tivessem um carinho especial por Jesus, escolhendo a dedo cada um que estiveram com Jesus naqueles dias tão preciosos. Um momento de adoração durante 3 anos aproximadamente. Um momento de aprendizado durante 3 anos aproximadamente. Eles sabiam o que eles queriam nesse sentido aqui, porque eles foram separados naquele momento. A NVI diz o seguinte: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E vocês não querem ir? Deus pergunta para nós todos os dias: vocês não querem ir, não? A multidão? Vocês não querem ir? Tem tantas coisas, olha aí. O que o mundo oferece? Você não quer, não? Pergunta todos os dias para nós. E às vezes nós damos alguns passos em direção às multidões. Às vezes nós andamos até com elas uma certa tempo, depois a gente acorda e volta para o caminho. De vez em quando a gente dá algumas proteções. E Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Por isso você tem que pedir perdão a Deus todos os dias. E aí, a pergunta de Jesus aos 12 começa com uma interrogativa mi. É uma partícula que é não em grego. E ele começa, e ele diz assim: vocês também não querem ir?
E em perguntas não retóricas, essa partícula ou exige resposta não, ou então apresenta a pergunta de uma forma hesitante e insegura. Admitida a certeza do conhecimento de Jesus a respeito daqueles que são dele, é improvável que o último se aplique aqui. A última questão, que que eles estavam, que a pergunta fosse de forma hesitante ou insegura. É a mesma coisa de alguém perguntar para você: e aí? Vocês querem ir com eles agora? Vocês não querem ir com eles também? Porque a multidão, como é? A voz do povo é a voz de Deus, né? Não é isso? A voz do povo é a voz de Deus? É ou não é? Eu acho que não. Mas as pessoas pensam assim: se a multidão vai, eu vou com elas. Vocês não querem ir também? E aí a resposta não é uma resposta retórica, não. Aliás, deveria ser retórica, não. Não precisa nem perguntar se eu não vou com isso. Mas também não é hesitante. Pergunta não vai hesitar. A pessoa diz: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico aqui com Jesus? Ele não ofereceu nada ainda para mim. Jesus está só nos ensinando. A gente deduz aí que Jesus vai ser o rei de Israel. E talvez eu consiga um lugarzinho, eu vou chamar meu irmão, vou falar com minha mãe para interferir, né? Não teve dois discípulos que fizeram isso? Um fica do lado direito, outro fica do lado esquerdo. A questão é: eu não posso hesitar quando Jesus pergunta para mim: e aí, vocês querem ir com a multidão? Eu digo: não, eu não quero, porque eu sei quem és tu, Senhor. E aí é interessante porque a pergunta não é mal-humorada, deprimente, mas um desafio. Vocês também não querem ir? E aí no versículo 68, a gente lê: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Como sempre, Simão Pedro fala o que pensa, e aí o Senhor pergunta, ele pergunta ao Senhor: Senhor, para quem mais iremos? Que alternativas há, considerando que tu tens a palavra da vida eterna? Eu não preciso ir para qualquer outro lugar, eu não preciso ir para ninguém, eu preciso somente ir para Cristo, porque Ele tem as palavras da vida eterna. Então Pedro não pode não ter entendido muito o discurso precedente de Jesus, mas ele aqui recorre ao versículo 63, as palavras de Jesus quando ele falou: são espírito e são vida. Os perfeitos em grego, na gramática grega, são adequadamente estativos. O que significa isso? Expressam o estado da fé e do conhecimento dos seus discípulos. Então, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Agora, irmãos, sabe quem falou Santo de Deus? Sabe quem falou? Tu és o Santo de Deus. Sabe quem falou? Se você olhar lá em em Marcos capítulo 1, versículo 24, que é igual a Lucas, versículo 4 a 34, na boca do demônio, provavelmente é um título messiânico, embora não haja evidência clara desse uso, o demônio diz: tu és o Santo de Deus. O demônio reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Agora, se o demônio crê e treme diante de Deus, e nós, o que faremos? Irmãos, quantas vezes nós temos negligenciado o Senhor? Quantas vezes nós temos feito com que o Senhor se entristeça pela nossa condição de sermos salvos em Cristo Jesus?
nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus que está em nós. Quantas vezes você vai continuar assim? Jesus é aquele a quem o Pai separou como o seu. De fato, Jesus santifica a si mesmo. Santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não podia senão ser o santo se tinha de tratar efetivamente com o pecado do mundo. Ele não podia ser senão ser santo. Porque ele só pode tratar do pecado do mundo se ele for santo. Sem dúvida, Pedro e os membros dos 12 nutriam, naquele tempo, uma concepção significativamente, quase que não sai, mais sombria do significado da expressão do que foi o caso depois da ressurreição e da exaltação de Jesus. Era o bastante que suas primeiras esperanças messiânicas estivessem sendo confirmadas para que eles vissem em Jesus aquele que era maior que um profeta, maior que Moisés, ninguém menos que o Santo de Deus. Versículo 70 e versículo 71, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em nome de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então o que nós vimos aqui? Que a sua avaliação do discurso, quando você escuta Jesus, você está avaliando o seu discurso, e aí você tira uma conclusão. Será que o discurso de Jesus é válido? Será que as metáforas que ele usou são literais naquele momento, naquela passagem ali? Ou significam que a vida, que a carne e o sangue dele é a própria palavra, que devemos mastigá-la, beber dela? Se você avaliou o discurso e você teve uma visão, você viu de sua visão em contemplar algo extraordinário que aconteceu na sua vida, e a sua decisão em ficar em um dos grupos o levou na direção de Cristo Jesus. Irmãos, diante de tudo isso, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus é um Deus maravilhoso demais. Que o nosso Senhor Jesus, que vive e vive plenamente, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis eterno, aquele que um dia virá buscar a sua igreja e nos levará para a sua glória. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você consiga contemplar as glórias de Deus naquele momento sublime que Ele tem prometido. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, dá-nos, Senhor, mais sabedoria em todos os nossos caminhar. Sabemos que temos dificuldades porque somos frágeis, mas o Teu Santo Espírito que está em nós nos move, nos mostra como devemos agir. Que nós venhamos a buscar o nosso caráter, o caráter de Cristo, no fruto do Espírito, que começa com o amor, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando esta igreja, que essa igreja possa crescer no Teu conhecimento, possa se regozijar na Tua presença, possa entender aquilo que foi de mais sublime que o Senhor nos ofereceu, a vida do Teu Filho,